O canal Medieval apresenta a história dos povos bárbaros. Eles causaram espanto na Antiguidade e durante a Idade Média. Por séculos, foram tidos como misteriosos habitantes de terras longínquas, seres rudes e selvagens, que estavam sempre à espreita nas fronteiras do Império Romano. Vamos conhecer a sua história? Ouvimos falar dos povos bárbaros com frequência em histórias ligadas à civilização greco-romana. Isto não acontece por acaso, uma vez que o próprio termo bárbaro parece ter sido desenvolvido pelos gregos e posteriormente empregado pelos romanos, referindo-se a todo povo que, em geral, não fosse considerado civilizado. No caso dos gregos, geralmente os estrangeiros eram assim chamados. Para os romanos, bárbaros eram os povos que ou não faziam parte de seus domínios ou apresentavam uma sociedade menos complexa, isto é, com menor grau de desenvolvimento tecnológico e cultural. Vamos citar aqueles que os cronistas da Antiguidade e do Medievo fizeram questão de descrever e que no contexto europeu referiam-se geralmente a três povos. São eles os celtas, os hunos e os germanos. É curioso notar que, apesar das características próprias desses povos, havia também muitos traços em comum, como no fato de que eles compunham sociedades militarizadas, isto é, onde os homens livres tinham por atribuição ocupar-se da guerra. Além disso, a organização social era familiar, por meio da formação de clãs e tribos. Ademais, tanto os celtas como os hunos e os germanos também não construíam cidades, sendo eles nômades ou seminômades. Por este motivo, habitavam em casebres ou tendas. Eles também não formavam nenhum estado, não tinham linguagem escrita e todos eles praticavam religiões politeístas, onde rituais ao ar livre eram comuns, contando algumas vezes com sacrifícios humanos. Olhemos agora, de modo mais aproximado para cada um destes povos. Os celtas foram um dos mais antigos habitantes da Europa, sendo eles parte de um ramo indo-europeu. Um longo período de desenvolvimento permitiu que os celtas crescessem demograficamente, propagando-se por diferentes regiões, formando tribos que pouco a pouco desenvolveram características singulares. Não se trata, portanto, de um povo todo coeso, ocasionando a existência de conflitos ou também alianças entre as diferentes comunidades. Dentre essas tribos, seria possível citar os bretões, os caledônios, os escotos, os gauleses, dentre outros. Os celtas tiveram a sua influência cada vez mais diminuída quando da expansão da civilização romana, ficando parcialmente restritos às regiões costeadas pelo Mar do Norte e às Ilhas Britânicas. Lá, naquela região que era uma das mais gélidas que os romanos conheciam, os celtas ofereceram forte resistência, justificando inclusive a construção de um gigantesco complexo de muralhas e fortalezas no norte, as assim chamadas Muralha de Antonino e Muralha de Adriano. A organização social dos celtas era composta pelo chefe militar, e logo abaixo dele na hierarquia vinham os membros das famílias de maior prestígio, seguindo-se os artesãos e os escravos. Já os hunos eram um povo oriundo das estepes da Sibéria e da Mongólia, que após uma longa marcha chegou à Europa Oriental por volta do século IV. Estamos falando de um povo formado sobretudo por criadores de cavalos. Eram exímios combatentes, praticando a arquearia a cavalo, que por vezes desestabilizou as fileiras do exército romano. Pouco se sabe sobre a real origem dos hunos, mas é certo que eles desempenharam um importante papel na derrocada de Roma. Afinal, a chegada deles em inumeráveis levas de famílias e rebanhos à Europa literalmente varreu do mapa um grande conjunto de assentamentos, ocasionando uma intensa corrente migratória das tribos dos germanos para dentro das fronteiras do Império Romano. Uma das características mais assustadoras dos hunos era a violência de suas incursões. Impossível mencionar este povo sem citar, ainda que de passagem, Átila, apelidado em sua época de Flagelo de Deus, uma vez que ele provavelmente foi o maior líder dos hunos que já tem existido. Por fim, havia os germanos, também de origem indo-europeia, habitantes da região do centro e do norte da Europa. Praticavam muito pouco a agricultura, voltando-se mais à pecuária, vivendo também de saques às aldeias de povos inimigos. Eles tinham sua própria mitologia, viviam em habitações arredondadas e cobertas de palha. No centro de suas aldeias havia uma torre alta de madeira, que servia de vigia. Relatados como um povo de alta estatura, os germanos eram guerreiros extremamente fortes e valentes.
Muito embora eles não tivessem um refino tático em suas estratégias de batalha, ainda assim forneciam, de vez em quando, ameaças ao exército romano. Costumavam comemorar as vitórias com grande alarde, em festas que geralmente terminavam em brigas entre seus próprios membros. Ainda com relação às tribos dos germanos, destacaram-se os godos, lombardos, francos, suevos, alamanos, anglos e saxões. Façamos também uma menção aos vândalos, que muito provavelmente foram os mais cruéis e agressivos de todos os germânicos. Concluindo, é preciso ressaltar um dado muito importante. Foi da miscigenação entre os germânicos e os romanos que foram forjadas muitas das nações europeias, ainda durante a Idade Média, contando com a mediação da Igreja Católica. Como esta fusão de elementos étnicos e culturais ocorreu, entretanto, vamos explorar em outro vídeo. Por hoje é isto, caros amantes da Idade Média. Curtam este vídeo e se inscrevam no canal. Ativem o sino para receber as notificações. Seu apoio é muito importante para a manutenção deste canal. Até breve!